Reúne aqui, não somente no templo, onde a gente faz a sala dos adultos, mas também nas salas aqui que a gente tem na nossa propriedade, e temos salas por faixa etária, desde os mais novos, no berçário, progredindo até adolescentes e jovens. Fiquem à vontade para participar da sala em que vocês mais se encaixarem, né? Apesar de todos vocês, eu sei que vocês se sentem jovens, né? Tem um limite de faixa etária lá que acaba trazendo vocês para cá. Então sejam bem-vindos em estar aqui conosco. Meu nome é Perotti, caso alguém não me conheça, eu sou um dos 4 professores desta sala. E a gente se reveza dando aulas aqui na nossa dominical, segundo o currículo que nós estamos seguindo nas salas de adolescentes para cima, que nós estamos estudando neste período, já faz algum tempo, o livro de Atos. Hoje nós vamos entrar nessa passagem, eu escrevi errado na capa, não é Atos 4, não Atos 13 de 4 a 12, mas é de 4 a 14, que nós vamos estudar hoje, tá bom? Eu vou fazer uma oração para nós começarmos a nossa aula hoje, né? E aí eu vou também fazer uma pergunta depois para a gente engatar um pedido de oração também. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Pai, porque separamos este lugar e este tempo para aprendermos mais da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela escola dominical organizada aqui na igreja. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, Pai, porque Tu trouxeste a cada um. Pedimos, ó Pai, que Tu prepares os corações para que recebam a Tua palavra, para que recebam a Tua mensagem e que as suas mentes, seus corações estejam plenamente focados aqui, para que o aprendizado, ó Pai, resulte em fruto, que Te glorifique, ó Pai, que honre, ó Pai, o Teu nome e que a obra, ó Pai, resultante também frutifique e mais pessoas venham a se converter. Nós Te agradecemos, Pai amado, mais uma vez, pelos materiais de que dispomos, ó Pai, para preparar esta aula. Te peço, ó Pai, que Tu me ajudes a falar somente aquilo que for da Tua vontade. Ó Deus, nós dependemos totalmente de Ti, para tudo. E confiamos, ó Pai, este tempo nas Tuas mãos e o restante das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com o irmão Messias hoje mais cedo, ele falou, acho que o Olindo está hospitalizado, é isso? Confere alguém? Não, ele esteve? Fala. Ah, sim. Ah, ele está sendo tratado em casa, então eu peço que os irmãos orem pela saúde do irmão Olindo, tá bom? Orem por mim também, porque se amanhã eu não acordar com renite, eu vou fazer uma cirurgia. Uma cirurgia simples de uma hérnia epigástrica, que eu tenho uma falha no músculo do abdômen, nada demais. Porém, eu preciso estar curado da minha rinite alérgica, que ela resolve se manifestar em momentos inconvenientes. E se eu tiver uma crise de rinite amanhã, eu não vou fazer essa cirurgia que eu estou esperando há 4 meses. Então, por favor, pessoal, conto com as orações de vocês. Se eu acordar com o nariz zerado amanhã, eu vou agradecer aos irmãos, agradecer a Deus pelas orações dos irmãos. Vou ter certeza que vocês lembraram de mim. Apesar de saber que Deus é soberano, mesmo se a gente se esqueça. Tá bom? Hoje, nossa aula sobre a primeira viagem missionária. Tá? É uma aula divertida, muito legal de dar. Mas, assim, eu não tive tempo de colocar memes nos slides, então me perdoem, porque a aula fica menos engraçada que o habitual. Mas está rica de conteúdo, assim, para a gente aprender mais juntos, tá? Primeiro slide, como de costume, nossos objetivos, tá? Essa aula é um grupo de faz parte de um grupo de aulas sobre Atos 13, que cujo tema é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Eles foram chamados em Atos 13, de 1 a 3, que nós trabalhamos na aula passada. E apesar de a gente estudar do 4 até o 14 hoje, dos versículos 4 até o 14, a gente vai continuando depois nas próximas aulas e vai chegar em Atos 13, 49. No Atos 14 eles voltam da viagem e dão um relatório para a igreja. E o tema é, assim, um versículo-chave que não somente eu, mas os autores da revista, né? Cadê a revista? Está ali, a minha revista. Tá? A gente está seguindo um dos capítulos da lição 11, se não me engano, tá? Que a gente... Está escrito aqui, Perotti.
lição 11, tá? Então, a lição 11 da revista, a gente vai olhar um dos capítulos. A separação foi boa, porque é um capítulo é uma parte muito rica deste capítulo inteiro da lição. Então, a gente fatiou a lição. Vamos desfrutar juntos o tema aqui, o versículo-chave. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Que região é essa, Perote? A gente vai ver hoje, tá bom? Objetivos: compreender a importância da direção do Espírito Santo na obra de Deus, que nós nos motivemos a participar da obra missionária e que nós efetivamente participemos, orando, contribuindo materialmente e indo também na ação missionária. Esses são nossos objetivos. Eu espero que ao fim deste grupo de aulas a gente saia diferente. Eu quero que você perceba o trabalho missionário que a nossa igreja apoia de uma forma diferente e que você se engaje de uma forma diferente. Se você já é engajado, que você se engaje mais. Se você não é engajado, mude. Você comece a se engajar nisso, que faz parte das urgências que nós temos hoje na missão da igreja. Tá? Primeiros slides do Perote. Começa sempre com objetivo, aí depois contexto. É aula, né, pessoal? Acho que se eu não fizer dessa forma, vai ter um monte de gente caindo de paraquedas e se estabacando no chão. Contexto de Atos 13, de 4 a 12, é até os confins da terra, tá? Lembra que lá em Atos 2, né, os anjos falam que vai ser pregada a mensagem. Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente já entrou nessa fase. O evangelho está indo para além de Judéia e Samaria, né? Samaria, região vizinha à Judéia. O que aconteceu antes ali em Atos 8, Atos 9, Filipe prega em Samaria, Filipe prega em Gaza, prega na Fenícia, e ele pregou, antes de ir para Gaza, ele encontrou um etíope que era funcionário da rainha Candace, rainha da Etiópia. Então ele pregou para esse etíope e o evangelho foi se espalhar na Etiópia, lá na África. A gente não sabe direito como foi isso, porque Lucas não fala. Mas aconteceu. Cornélio, centurião romano, não judeu, o primeiro não judeu que se converteu pela pregação dos apóstolos, no caso de Pedro. Mas Cornélio, ele morava em Cesareia. Cesareia é dentro da região de Israel, ali Judéia e Palestina, uma cidade litorânea que era a sede do governo romano. Então era alguém que era ligado à cultura romana de alguma forma, era onde ele morava. Por isso ainda é no contexto de Judéia e Samaria, embora seja um gentio. Aí, lembra quando morreu Estevão, teve uma dispersão, começou a tocar o terror ali em Jerusalém, e aí os judeus foram espalhados ali, fugindo com medo. Então eles pregaram na Fenícia, pregaram em Chipre, pregaram em Antioquia, depois que Estevão morreu. Isso está narrado lá em Atos 11, na metade ali do capítulo. Essas ações todas foram limitadas à região da Palestina, ali que a gente chama de Israel, né? E à Síria, que é o país ao norte de Israel. E agora chegou a hora de avançar. Por quê? Porque era a sequência natural dos fatos. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Começou essa fase. Tá? Perote, eu não entendo muito quando você fala, tá, dessas regiões, então eu trago mapa. Eu gosto de trazer mapa, me divirto com isso. E se você não se diverte é porque você não gosta de viajar. Quando nós viajamos, você quer dizer, eu fui para tal lugar, depois eu fui para tal lugar, depois fui para tal lugar, e quando você joga no Instagram, você até marca o local de onde você estava. E se você clicar no localzinho lá, na postagem bonita que você fez quando você viajou, ele vai te levar para um mapa de onde você foi. Então, assim, quem gosta de viajar, levanta a mão. Todo mundo. Né? Quem não gosta é porque não tem dinheiro e diz, eu nem gosto. Né? Que é mais ou menos o meu caso hoje. Tá? Eu tenho problemas atualmente de não gostar de viagem por motivos de falta de recurso.
tá bom? Mas eu vou para o Ceará em julho, tá bom? Visitar a minha família, gente. Eu gasto todo o meu dinheiro na passagem para o Ceará e para em janeiro no Palavra da Vida, lá que o China me ajuda aí, né? Faz a reserva para mim, a gente vai. Aí o dinheiro acaba. Ah, Perote, você não quer ir para São Francisco Xavier? Não tenho dinheiro, desculpa. Gaza fica ali, ó. Tá vendo, ó? Jerusalém. Você tá vendo Jerusalém? É um pontinho na parte de baixo, tá? Gaza fica mais ou menos ali para sudoeste de Jerusalém. Samaria fica ao norte. Fenícia também é ao norte, mas é no litoral. Então, quando ele fala lá em Atos 11, os caras foram para Fenícia, foram para aquela região ali onde ficam as cidades de Tiro, Sidom, que aparecem mencionadas nos evangelhos. Então, ali é Fenícia. Aí, quando ele fala que foram para Fenícia, para Chipre. Chipre é aquela ilha ali. Hoje o Chipre é um país independente, tá? Quem nasce no Chipre é cipriota, né? Cipriota. Você não vai falar chiprense, por favor. Cipriota, tá? Do mesmo jeito que quem nasce em Israel hoje é israelense. Israelita é o povo. Então, ó, aprendi até adjetivos pátrios. E ali para o norte, lá, ali é a Síria. Hoje, qual é o país que está ali? A Síria também, né? Na Fenícia, qual é o país que está ali hoje? É o Líbano, tá? Na Síria é a Síria. E aí Antioquia da Síria é uma cidade que fica ali a noroeste da Síria. E é dessa cidadezinha Antioquia da Síria, quanto a aula passada, que foi o Davi, com a ajuda da Beth, que deram a aula, eles falaram na aula que na igreja de Antioquia, tem mais de uma Antioquia, então você vai se confundir quando você estiver lendo. Você tem que saber de qual Antioquia está falando na hora que você está lendo. Só na aula de hoje aparece 2 Antioquias, tá? Então, respira fundo aí, que Antioquia é essa que ele está lendo aqui? É a Antioquia da Síria, que é aquele pontinho ali, que está escrito em inglês, né? Antioquia da Síria. Botei em vermelho embaixo para você ver, tá? É de uma igreja naquela cidade, de onde Saulo e Barnabé saíram para a primeira viagem missionária. Entenderam um pouquinho? Está vendo lá em cima, Cilícia? Tem uma cidadezinha ali perto que é Tarso. Está vendo? Está escrito em inglês, Tarsus ali. Tarsus é a cidade de onde Saulo é natural. Tanto que ele é conhecido como Saulo de Tarso, né? Até a Beth tem um irmão que o nome dele é Paulo de Tarso, né? Então, vocês conhecem Paulo de Tarso. Baixinho, alto, sua peste. Tá? Continuando, né? Esse slide é só uma revisão da aula passada, porque deve ter alguém que faltou na aula passada, que o Davi deu uma aula muito legal, com a ajuda da Beth também. E aí, nessa aula, falou sobre Atos 4, de 1 a 3. E ali fala sobre o chamado de Barnabé e Saulo. Mas é provável que o chamado de Barnabé e Saulo tenha acontecido antes. Como assim, Perote? Eu não estou entendendo o que você está falando. Vamos lá. Vai Atos 13. Por que eu botei Atos 4, gente? É Atos 13, tá? Ali, tá bom? Por favor. É o sono desse horário, que eu estava com sono quando eu preparei. Atos 13, de 1 a 3, deixa a Bíblia aberta em Atos 13, bota um marcador de página, uma fitinha, um dedo e deixa a Bíblia aberta em Atos 13. Fala assim, ó. Enquanto eles, a igreja, estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Essa é a minha versão preferida atualmente, tá? Essa e a nova versão transformadora. São melhores do que a gente usa aqui, que é a Almeida Revista Atualizada. Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Gente, tenho chamado é passado, tá? Se você estudou bem na gramática, tenho chamado é um passado de uma ação que vem acontecendo. Então, o chamado de Barnabé e Saulo, ele já estava acontecendo no coração de Barnabé e de Saulo. E foi manifesto naquele momento o chamado de Barnabé e Saulo para a igreja. Então, assim, Deus já estava trabalhando individualmente com Barnabé e Saulo.
Como é que aconteceu isso no contexto da igreja? Não está claro se Deus falou individualmente com cada irmão ali no coração e todos chegaram a essa conclusão de que, olha, irmãos, é verdade, vocês estão de fato sendo chamados, conforme o Espírito Santo tem falado a vocês pessoalmente em seus corações. Ou se foi um profeta que mandou para todo mundo, eu estou chamando Barnabé e Saulo, eles sabem disso, estou manifestando isso para toda a igreja. Pode ser que o profeta tenha falado isso também. Não sabemos como foi. Mas a igreja estava em serviço, estava trabalhando, conforme está escrito aqui, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Tá? Então, serviço, oração e jejum estavam no contexto dos irmãos daquela igreja e eles foram chamados. Tá? E Deus comunicou, o Espírito Santo comunicou isso para a igreja. E o papel da igreja ali, percebam bem, revisão da aula passada. A igreja estava sensível. A igreja estava preocupada com o assunto. A igreja estava orando por isso. Tá? E a igreja teve um papel no envio dos missionários. Mas é importante a gente perceber aqui que quem é que enviou Barnabé e Saulo? Foi a igreja? Mais ou menos. Mais ou menos. A igreja tem um papel formal de concordar no envio e de apoiar com sustento e tudo. Mas quem fez o envio aqui não diz em nenhum momento, é a igreja enviou. A igreja, olha só o versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Esse sentido do despedir é de liberar Barnabé e Saulo das obrigações de ensino, de ministração, de pastoreio na igreja local. Eles foram liberados disso, que não foram enviados, não foram despedidos de tchau. O sentido aqui é de liberado, sentido de demissão. Não é um sentido bonito aqui, mas o despediram aqui, que aparece no versículo 3, é o sentido deles serem liberados do ministério local para abraçarem um ministério no campo para fora. A igreja teve esse discernimento. Tá? Então, quando fala que a igreja envia, é a igreja orientada pelo Espírito Santo, que falou antes para os missionários. Nossa, Perotti, consigo colocar uma doutrina em cima disso? Lembrando, mais ou menos. Né? A gente já, toda aula eu mostro para vocês, né, quase toda, eu mostro para vocês um slide que fala princípios gerais da interpretação do livro de Atos. Então, a gente precisa combinar estes fatos reportados no livro de Atos a outros ensinos na Bíblia, para que eu possa estabelecer uma base doutrinária e dizer, é isso. Senão vira só um princípio, tá? Então, é importante a gente falar disso. Outra coisa que é muito importante para a nossa leitura aqui, para que a gente compreenda o que está sendo falado nessa passagem que a gente vai ler, tá? É que Lucas é seletivo na sua narrativa. Em nenhum momento, o que é reportado aqui no período de Atos, no período correspondente ao relato de Lucas no livro de Atos, é a totalidade da pregação do Evangelho. Até mesmo nas histórias que Lucas narra, ele não conta todas as histórias. Então, não aparece escrito aqui tudo o que aconteceu na primeira viagem missionária, ou na segunda, ou na terceira, ou depois, quando Paulo é preso. Não é a integralidade dos fatos. Então, Lucas ele dá preferência aos fatos que testemunhou ou a cujos relatos teve acesso secundário. O que você quer dizer com acesso secundário, Perotti? É que uma testemunha ocular ou uma testemunha primária pôde contar para Lucas. E ele incorporou no seu relato. Porque Lucas, ele mesmo participou de viagens missionárias com Paulo. Você vê que ele narra alguns fatos mais para frente que vocês vão ver em primeira pessoa. Lucas também ele seleciona alguns fatos conforme seus propósitos de registro e detalhamento suficiente. Por exemplo, a gente vai ver lá, versículo 13 fala que João Marcos abandonou a viagem e voltou para Antioquia. Aí, eu não sei se ele voltou para Antioquia ou para Jerusalém, acho que foi para Antioquia que ele voltou. Só sei que ele voltou. Cara, Lucas não diz por quê. Não estava no propósito de Lucas. A gente vai discutir isso depois. Então, na hora de vocês interpretarem os fatos, lembrem-se disso. Não é
um relato exaustivo. Outra coisa, Lucas ele não relata a expansão da igreja em outras direções. Ele não relata integralmente tudo o que acontece nas viagens ou tudo o que acontece nas histórias que ele conta. E ele não fala, por exemplo, de que Tomé foi para a Índia. Ele não falou do etíope que foi para a Etiópia, do que aconteceu, porque não era do escopo da investigação dele. Então tem um escopo de relato cortado ali por Lucas. Então é o que nós temos aqui para estudar e a gente vai incorporando alguns dados periféricos, históricos, de contexto, para nos ajudar a situar. Eu vou fazer isso aqui na aula para ajudar vocês a ficarem mais doutores em Atos, tá bom? Toda aula, é toda aula mesmo, toda aula mostra esse panorama de onde estamos. Essa tabela eu apresentei na primeira aula e eu estou trazendo aqui novamente, tá? 3 fontes diferentes separam o livro de Atos em diferentes fases. E cada um faz de um jeito conforme a lei de Neston. Existem 1000 maneiras de preparar Neston. Invente uma. Aqui, nós estamos no capítulo 13, selecionado lá em cima em amarelo, tá? E aquela fonte, a primeira fonte, que é a ESV, essa fonte, essa Bíblia comentada, ela chama os capítulos 13 e 14 em Chipre e no sul da Galácia, certo? Que é onde eles vão mesmo. Essa outra fonte, a NIV, chama Paulo na Frígia e na Galácia. Pô, nem falou do Chipre, né? Eu vou mostrar onde fica a Frígia e onde fica a Galácia também para vocês, tá? E o Marshall, ele fala, missão à Ásia Menor. Então, tanto a fonte do meio como a fonte de baixo, eles falam que passar por Chipre foi como era uma passagem necessária para que chegassem à Ásia Menor. Eu não gosto, porque faz todo sentido eles passarem por Chipre para evangelizar ali. Tanto porque a gente já viu que tinha crentes que fugiram para o Chipre, quando teve a dispersão após a morte de Estevão, como o próprio Barnabé, ele era natural de Chipre. Lembra que a gente canta na música? Tá? O Barnabé, ele falou, ô Saulo, para onde é que a gente vai para a viagem, né? Claro que não foi assim, né? Mas é natural que tanto o Barnabé tenha procurado passar por Chipre na viagem, como Paulo tenha procurado passar pela Ásia Menor, que é a Turquia hoje, tenha procurado passar pela Ásia Menor, de onde ele era. Lembra que a gente viu no mapa? Tarso fica na Cilícia, que fica a nordeste da Turquia. Então eles passaram por um lugar que eles tinham preferência. Então, poxa, no relato, pelo menos na divisão das fases, bota o nomezinho Chipre ali, né? Crítica às fontes de baixo. Mais um ponto para a ESV, que é a minha Bíblia comentada preferida. Tá bom? Princípios gerais, já passei por isso, não vou passar de novo. Tá? Ásia Menor, tá? Ásia Menor, hoje Turquia. Vários nomes conhecidos históricos aqui de vocês, né? Se vocês viram novela, vocês já viram, tinha uma novela, eu não lembro qual era, não precisa falar, não se entregue, tá? Que fala da Capadócia, tá? A Capadócia, lembra que tem as cavernas, que tem os balões, lugar mó bonito que aparecia na Globo e tal. Então, beleza, vocês viram, né? Ali a noroeste, né, uma homenagem à minha irmã, que fez aniversário ontem. Minha irmã se chama Lícia. Meu pai gostava de geografia. Lícia, né? Eu descobri, depois que eu nasci, depois de um tempo, que se eu fosse menina, né, não tinha ultrassom, né, na época que eu nasci. Eu sou antigo, gente. Então, se eu fosse menina, tinha uma disputa para talvez eu me chamasse Anatólia, que é uma outra região, ali daquela região. Imagina o caos, né? Mas eu estou satisfeito com o meu nome, que eu peguei o nome do meu pai. Né? Eu sou José Alberi Perotti Filho. Tá? Então, tem vários nomes que aparecem ali. Ó, por exemplo, lembra do Áquila e Priscila? Né? Áquila era judeu natural do... Cadê? Vamos ver os... Bom, aqui de Bíblia. Vamos ver. Judeu natural do Ponto. Ô, Perotti, onde é que é o Ponto? É o ponto de ônibus? Não, é lá em cima. Assim, o Ponto Gálata, ele é daquela região lá, o Áquila, né? Aí a Galácia, né? A carta de Paulo aos Gálatas. Tinha algumas igrejas na região da Galácia, tá? Que é ali um miolão, ali no meio, né? Você vê que a Frígia Gálata, ali onde está a Frígia Gálata, é provavelmente onde ficavam as igrejas a que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né? Você vai ver que é Listra, Derbe, eu não sei se tinha igreja em Icônio, mas... Derbe, não, Icônio e Listra, com certeza. Derbe, que é mais para a ponta da viagem, que eu não tenho certeza. Mas é daquela região ali que é a carta aos Gálatas. Então, quando a gente está falando hoje, ó, presta atenção, embaixo ali está vendo Panfilha.
vai aparecer na viagem, na primeira viagem missionária, tá? Pisídia aparece também na viagem hoje, né? E aí depois ele vai entrar para Frígia Gálata, acabou minha aula, para a aula do próximo professor, tá bom? E aí ali embaixo a ilha de Chipre e Antioquia, de onde saiu a primeira viagem, tá bom? Vamos viajar então. Agora eu vou ler com vocês, eu vou fazer uma pausa, deixa eu ver se esse botão funciona. Não funciona, miséria. Tem um botãozinho aqui para deixar o slide preto, ele não funciona. Eu vou ler com vocês Atos 13, de 4 até o 14. Abram a Bíblia ou liguem a Bíblia e vamos lá. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Pronto, esse é o nosso texto de hoje, tá? A viagem de hoje, olha só, a primeira viagem, né, o primeiro trecho. Antioquia da Síria até a Seleucia. 24 quilômetros descendo a serra. É como se você estivesse ali no começo da Serra de Caraguá e fosse para Caraguá, tá? Imaginando que Caraguá tenha porto, né? Mas é uma descida de 24 quilômetros. Antioquia fica num lugar montanhoso, não tão alto quanto a Serra do Mar, só um pouquinho. Aí eles desceram para Seleucia, que era onde tinha porto. Então, provavelmente, tinha um transporte regular de navio que fazia esses trajetos da Seleucia até Salamina, no Chipre. E voltando também de Perge, né, que é de onde o João Marcos voltou, de Perge para a Seleucia. Tá? Então, de Seleucia para Salamina é menos de um dia de navegação. Vocês veem no mapa que não fica distante. Tá? Então, assim, saiu no começo da manhã, no final da tarde, no máximo você já vai chegar. Uma travessia ok para você fazer na viagem. Então, essa primeira viagem missionária de Paulo não foi tão extensa em quilometragem, para vocês terem uma noção, né? Mas essa não é toda a viagem, não. É só o pedacinho que a gente vai estudar agora, tá? Depois ainda tem mais viagem na sequência, tá? Perote, eu não entendi direito para onde você foi ainda, porque eu não gravo direito o mapa. Ok, vou te ajudar de novo. Estou sendo pago para isso aqui, né? Não estão me pagando não, né? O Carlos não ia deixar para me pagar. Mas vamos lá, ó. Seleucia, ó. Ali onde está, você vê que Antioquia e Seleucia é bem pertinho, né? Onde está a estrela ali, ó, à direita, tá vendo? Sim. Então, fizeram viagem de barco até Salamina. Esse foi o primeiro trecho, até Salamina, que fica ao leste do Chipre, tá? Continuando então. Já entenderam, né? Primeiro pedaço aqui. Esse slide é da última aula que eu dei no final de fevereiro, tá bom? Eu fiquei um tempo sem dar aula porque teve Páscoa, um monte de coisa, assembleia, e também os outros professores deram aula no meu lugar que eu estava com outro compromisso. Mas a gente
precisa estudar hoje os personagens. Como é que eu vou contar uma história e não vou explicar um pouco mais dos personagens? Mas esse personagem aqui, gente, o Paulo, ou Saulo, que é o mesmo nome, né? Eu sou José Alberi, ele era Saulo Paulo, tá? O nome dele, tá? Ele era de Tarso, eu já mostrei esse slide para vocês, vou passar correndo. Ele era de Tarso, que era a capital da Cilícia, que era uma região da Ásia Menor. Ele era cidadão romano, falava grego, o bicho era culto pra caramba, instruído no Antigo Testamento com o melhor professor da época, que era Gamaliel, tá? E ele era bom em cultura grega e manjava de Antigo Testamento, era o cara perfeito para evangelizar o mundo gentio da época. Tá? Barnabé, esse slide é a aula do ano passado, é de Atos capítulo 4, essa aula aqui que eu dei. Tá? Barnabé, natural de Chipre, levita. Tá? O Paulo ele é da tribo de Benjamim. Aqui o Barnabé é da tribo de Levi. Foi da igreja de Jerusalém. Provavelmente ele foi para Jerusalém naquela época de Atos 4, quando foi fundada a igreja de Jerusalém. Depois a igreja de Jerusalém mandou ele para Antioquia, tá? Ele foi para Jerusalém para visitar o seu primo João Marcos, porque Paulo lá em Colossenses 4:10 fala, saúda João Marcos, que é primo de Barnabé, né? E Atos 12 fala da Maria, mãe de João Marcos. Então, ele foi visitar a tia e o primo em Jerusalém, provavelmente naquela época, de Atos 4. Aí, em Atos 11, ele foi mandado para Antioquia. Era um crente bom. E ele acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, que a gente está estudando hoje. Slide velho. Outro slide velho, que eu estou mostrando para vocês como revisão, para vocês verem que a gente está estudando uma coisa só. Essa aula de hoje, ela conversa com a próxima aula, ela conversa com a aula passada, e ela conversa com esse monte de aulas. Então, vocês estão participando de um curso aqui. Então você pode botar isso até no seu currículo, até se você quiser. Assim, formado em Atos, pela Igreja Cristã Evangélica, São José dos Campos. Não entregaremos diploma, tá bom? Briga com a Silvana, tá bom? Aí, ó. Olha, Saulo, também chamado Paulo, tá? A gente leu isso aqui, né? Em nenhum momento a Bíblia muda o nome de Saulo para Paulo. Tem alguns crentes mais fantasiosos que acham que em Atos 9, quando Jesus apareceu para Paulo, falou, e agora seu nome é Paulo, né? Não, não é assim. Não é que nem Abrão, que foi mudado para Abraão, Sarai, que foi mudado para Sara, isso não aconteceu. Tá? Então... Oi, desculpa. Aham. Mas essa música, assim, a gente precisa entender o contexto metafórico, né? Que de fato, assim, do livro de Atos para frente no registro bíblico, ali a partir de Atos 13:9, ele só se chama de Paulo. E é onde o ministério dele brilhou mesmo. Ele se converteu como Saulo e foi o conhecido como Saulo ali muito tempo. Uhum, exatamente, então. Ainda mais assim, ele como perseguidor dos crentes, né? Ele dava preferência ao seu nome hebraico, para dizer que ele tinha uma tradição judaica. Porém, ele nasceu, provavelmente nasceu, né, com cidadania romana, por conta de nascer em Tarso, né? E aí os nascidos em Tarso, eles tinham direito à cidadania romana pelo nascimento. E aí o Saulo, por conta disso, como cidadão romano, ele tinha nome composto. E aí eu falo isso aqui no segundo ponto aqui. Era muito comum ele ter um nome hebraico e outros nomes romanos. Era muito comum da tradição romana, por exemplo, o Sérgio Paulo, né? Tem um achado arqueológico que fala o nome dele composto, são 3 nomes. Quintus Sérgios Paulus. Né? O primeiro nome dele é Quintus, ainda por cima, né? Então tem vários reis, né, romanos que têm 3 nomes, né, compostos, né? Essa tradição permanece em vários países, né? Você vai, por exemplo, os franceses, né? Eles guardam essa tradição de ter 3 nomes compostos. Então você vai conhecer um francês, provavelmente ele vai ter 3 nomes antes do sobrenome. Eu trabalho com 2 franceses na empresa, os 2 têm 3 nomes compostos. É muito engraçado. Eu perguntei para eles por quê. Não, é porque o primeiro nome são os pais, o segundo nome são os avós maternos, o terceiro os avós paternos que dão. Aí eu falei, fiquei surpreso, né?
Agora, eu não sei se é verdade o que ele falou, só sei que foi isso que ele me contou. Ou foi isso que eu entendi, né? Sotaque de francês falando inglês, vocês botar legenda, tá? Então, por exemplo, Marcos, ele tinha cidadania romana, provavelmente. O primeiro nome João era um nome hebraico e o Marcos é um nome grego, tá? Aí o primeiro nome de Saulo era hebraico, o segundo nome era um nome grego, assim, trazido do latim, tá? Esse Paulus dele aí vem do latim para o grego, tá? E ainda tem uma aplicação interessante desse segundo nome do Paulo, né? Que em João 30, João Batista fala, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Pronto, vamos para a aula de hoje, tá? Eu estou no horário, tá tranquilo, tá? Não sofra, tá? Atos 13, 4, a gente já leu, tá? Fala, né, que eles foram lá, saíram para não sei aonde, e tinham João como auxiliar. Que João é esse? João Marcos, tá bom? João Marcos. Pelo contexto, você sabe que é João Marcos. Provavelmente, quando fala tinham João como auxiliar, esse termo de auxiliar dá a ideia que ele era um auxiliar de serviços gerais. Que precisasse, ele fazia. Talvez ele tivesse um foco maior em serviços gerais de comida, de administração da viagem, etc. E menos no pastoreio. Isso é uma suposição. Menos voltado a ensino e a evangelização. Não que ele não fosse capaz. Acredito que fosse, por conta da educação, como judeu e tudo. Mas provavelmente isso daí, essa carga maior, estava com Barnabé e Saulo, e João tivesse mais uma função de auxiliar. Prestem atenção no seguinte: quem é que foi separado para a viagem? Separai-me agora Barnabé e Saulo. Isso aí está no 13:2 que a gente leu hoje. Aí levaram também João. O que eles fizeram foi certo? Cara, eu acho que se guerra combinada não morre ninguém, né? Então, se eles tiverem combinado, olha, nós estamos indo para uma viagem, pode ser perigosa. Você pode ir com a gente, se você quiser. Vai ter trabalho. Então, eu não sei como foi a combinação entre Barnabé e Saulo para que João participasse da viagem. Mas pense bem em quem você está chamando para a sua vida. Pensem nisso. Porque, palavra aos solteiros aqui, eventualmente tem solteiros aqui. Não vai chamar alguém que não seja crente para você ter um relacionamento mais profundo. Não vá fazer isso, não. Que aí a gente tem passagens que eu posso estabelecer doutrina, que isso é um pecado em que você vai incorrer. Tá? Conforme 2 Coríntios fala lá, que eu já li isso em outra aula. Tá? Não vai nessa, não. Né? Não estou aqui questionando a conversão de João Marcos, não. Acontece que o chamado dele não era para essa viagem. Ele poderia ter ido contratado profissionalmente para fazer um determinado trabalho. Se houvesse um contrato entre eles ou um acordo, mesmo que informal, para que ele fosse prestando serviços para Barnabé e Saulo, ok. Não tem problema nenhum. Né? Vou pegar um exemplo. Né? A mãe da minha sogra tem 95 anos. Em algumas ocasiões, ela e os irmãos dela, falando da minha sogra, né, precisam contratar uma cuidadora para ficar com a família quando eles precisam participar de outros compromissos. Tá? Então, a cuidadora, ela é contratada. Ela tem o mesmo nível de compromisso que os filhos? Não, porque não é um compromisso pessoal, assim como Barnabé e Saulo tinham ali com a obra para a qual eles foram pessoalmente chamados e intelectualmente, ideologicamente, emocionalmente envolvidos. Talvez o chamado de João Marcos fosse para uma outra coisa. Porém, se ele foi convidado para aquilo, ele precisava se comprometer. Do mesmo jeito que a cuidadora se compromete em cuidar da mãe da minha sogra, a avó da minha esposa. Tá? Mas assim, o nível de envolvimento não vai ser o mesmo. E na hora que a corda torou aqui para cima de João Marcos, que eles começaram a enfrentar perigos, assim como enfrentou em Pafos, que teve perseguição, que teve briga, que Paulo foi lá e precisou
assim, descarregar o caminhão de melancia em cima do mágico, como a gente leu. Aí naquele momento João Marcos viu, opa, o negócio está perigoso aqui. E aí, durante a viagem ele deve ter pensado muito bem, devem ter tido um debate. Na hora que desembarcou no porto lá, a gente não vê que é Perge, é Atália, provavelmente, o porto em que ele desembarcou. Aí ele falou, galera, vou embora, tem um barco saindo agora para Antioquia, eu vou sair agora. Mas, João, você já vai embora, cara, fica com a gente. Não, tem que ir embora, tem que ir embora. Vá logo. A história não é exatamente essa, mas aplicação para nossas vidas. Não embarque pessoas na viagem da sua vida que não tenham o mesmo tipo de compromisso com o Senhor Jesus que você tem. Eles podem até viajar no barco do lado, na mesma direção, mas embarcar no seu barco, pense muito bem em quem você envolve. E se você tiver alguém que você conhece que está indo nesse caminho de pecado, de correr risco, de prejudicar sua caminhada ao lado do Senhor, exorte essa pessoa com muito amor, com muito carinho, mas mostre pela direção. Tem outras verdades bíblicas, conforme 2 Coríntios e outros tantos textos de pessoas que são chamadas à atenção por estarem fazendo coisa errada. Tá bom? Toda vez que aparecer um balãozinho é porque eu quero fazer uma reflexão, um lembretinho para mim, tá? Atos 13, 5 e 6. Quando eles chegaram em Chipre, eles começaram visitando sinagogas. O judeu, ele só tem um templo. Só tinha, né? Um templo em Jerusalém. Aqui não tinham destruído o templo ainda, né? Que foi no ano 70, que é antes desse período, tá? Então, eles visitaram as sinagogas que eram locais espalhados fora de Jerusalém, onde se pregava a palavra, se faziam leituras periódicas, sequenciais da palavra nos sábados, tá? E o judeu Barnabé, o judeu Saulo, eles procuravam lugares onde os judeus se agregavam para pregar primeiro para o judeu, depois do grego. Era um princípio geral de evangelização que eles seguiam, conforme aquele próprio princípio geral estabelecido por Jesus, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Tá? Então era a Jerusalém dentro dos confins da terra que eles estavam ali pregando. Tá? Depois que eles chegaram em Salamina, pregaram nas sinagogas, eles atravessaram a ilha até Pafos. Tinha duas estradas principais que cruzavam a ilha de Chipre, que é uma ilha esticada assim, de leste a oeste. Tem uma estrada que vem por cima e outra que vem por baixo. Não dá para ir pelo meio porque é muito montanhoso. Então você vai pela estrada que vai perto do litoral. Tá? Então tem um autor que o John Stott cita, que ele diz que o verbo que foi usado para dizer atravessaram, ele dá a entender que foi uma turnê evangelística pela ilha. Porque, claro, existem outras cidades, outros povoados ali na borda litorânea do Chipre, por onde eles passaram, provavelmente pelo sul, para chegar de uma ponta a outra, né? Aí vão falando de Jesus por onde passa. Você vai puxando um papo, a pessoa senta, toma um café e ele vai falando de Jesus. Tá bom? Continuando aqui, tá? A gente vai agora para o clímax dessa história, tá? Quem era Bar Jesus? Nessa época o João Marcos ainda estava com eles, então estava a tropa completa, né, os três, nesse ponto, né? Quando eu estou falando de Bar Jesus, né, não tem nada a ver com bar, tá bom, pessoal? Eu sei que você pensa nisso de vez em quando, mas se controle aqui. Vamos lá. Quem era Bar Jesus, que é chamado também de Elimas, tá bom? Ele era judeu, mágico e falso profeta. Caramba, Bar Jesus significa filho da salvação. O Bar, ou o Ben, no hebraico, né? Toda vez que você for ver, por exemplo, você lembra daquele filme da sua época, não é da minha? Ben-Hur, né? Ben-Hur quer dizer, ó, Soraya, não se entrega, Soraya. O Ben-Hur, filho de Ur, né? Bar Jesus, né? Quer dizer, filho de Jesus. Esse Jesus é mesmo que Josué no hebraico, tá? Então, como se fosse filho de Josué, literalmente, filho da salvação, tá? Ele era empregado do Sérgio Paulo. Aqui fala, né, que ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, ou seja, ele estava pendurado no homem mais poderoso da ilha. O procônsul, a gente vai ver daqui a pouco quem é. Tá? Mas esse Sérgio Paulo era o cara, o bambambam, político. E o Bar Jesus estava ali na sua corte, entre aspas, né?
Aí o Bar Jesus, ele tinha um nome grego chamado Elimas. Esse Elimas provavelmente é uma transliteração de uma palavra árabe ou em aramaico que quer dizer mágico. Então, caramba, você pega um cara que é judeu, né? E o cara faz um trabalho de mágico, ocultismo, de bruxaria para impressionar Sérgio Paulo. Mas, Perotti, impressionar o Sérgio Paulo? O Sérgio Paulo era um cara impressionável? Mais ou menos, tá? Vamos ver quem é o Sérgio Paulo, tá? O Sérgio Paulo, ele era procônsul romano na ilha de Chipre. A ilha de Chipre inteira era uma província. Então, quem era o romano que estava encarregado do governo ali em nome do império? Era o procônsul. Ele tinha um mandato de 1 ano. E ele era a autoridade militar e a autoridade judicial máxima na ilha. Quando é chamado aqui, quando fala que Sérgio Paulo era homem inteligente, pelo contexto era alguém que estava procurando aprender mais sobre os judeus, sobre a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Ele estava impressionado com aquilo. Porque Chipre, também por conta da proximidade ali, ele tem alguma influência cultural e religiosa da Palestina. Tá? A gente vai ver que esse tema ele aparece um pouco aqui, né? Que tinha sinagoga, tinha gente estabelecida dos judeus e dos cristãos já em Chipre. Ele estava aberto à instrução dos judeus e ele ouviu dos missionários. Isso faz de Elimas, ou Bar Jesus, uma pessoa ainda mais vil, ainda mais malvada. Porque vou voltar um slide aqui. Quando Lucas chama o cara de mágico e de falso profeta, é porque ele estava provavelmente fazendo falsos sinais, ensinando coisas erradas para trazer mais atenção para si do que para o Senhor dele, em tese, né? Que seria Jesus. E aí ele foi, Jesus não, Deus, né? O Deus dos judeus. E aí a gente continua aqui. Eles se encontraram em Pafos. Pafos é uma cidade bonita, tá? Era um lugar de culto da Afrodite. Eles acreditavam que Afrodite tinha nascido, faz parte da mitologia grega, que Afrodite tinha nascido em Pafos, então era lugar de culto. A cidade foi destruída num terremoto em 15 a.C. e ela foi reconstruída, financiado pelo Império Romano. Era um centro administrativo e também religioso. Tá? Agora o confronto entre Paulo e Elimas, né? O Elimas, no versículo 8, fala que ele se opôs aos missionários. Cara, que vacilão esse cara. Para pensar comigo. Você está aqui dentro da igreja. Você conhece a palavra de Deus. Você já sabe um bocado de coisa aqui. Alguns sabem bem mais do que eu. Cuidado para não ser igual Elimas na sua vida, meu irmão. Não vai fazer gol contra. Não se oponha a quem, em determinado momento, portar a palavra de Deus. Não seja um opositor da igreja. Não seja um opositor da palavra. Procure trabalhar junto. Seja mais sábio. Tenha mais discernimento. O Elimas, ou o Bar Jesus, ele sabia de tudo. E ele sabia, inclusive, das penas previstas na Bíblia contra aqueles que são mágicos ou que são falsos profetas. E ele mesmo, judeu, procurou esses caminhos para se destacar ali e conseguir a atenção de Sérgio Paulo. Tenhamos atenção e senso crítico para a gente não cair no mesmo erro. E o Paulo descarregou o caminhão de melancia sobre ele. Tudo o que Paulo falou, todas as palavras aqui foram, vou falar uma palavra positiva nesse caso, né? Todas as palavras foram cruelmente escolhidas por Paulo para proferir disciplina contra o Elimas. Todas. Começa por aqui, ó. Olha só. Eu vou ler aqui no versículo 10. Ó filho do diabo. Bar Jesus quer dizer filho da salvação. Então, na hora que chama de filho do diabo, tem um trocadilho aqui, tá?
cheio de todo o engano e de toda a maldade, tá? Ele estava conduzindo Sérgio Paulo no caminho errado, tá? Inimigo de toda a justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Paulo está verbalizando aqui de forma bem clara, na frente de Sérgio Paulo, que o cara em que Sérgio Paulo estava inicialmente acreditando, dando atenção, era um falso profeta. O que Paulo está fazendo aqui, ele está somente chamando à luz a verdade. E o juízo no versículo 11, né? Eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo, foi cegueira temporária. Quem é que tinha passado por cegueira temporária alguns anos antes? O próprio Paulo. Próprio Paulo. Que irônico, né? Mas assim, Paulo ele estava de forma assim, com bastante propriedade, falando para alguém juízo de algumas coisas que ele mesmo já tinha passado. Porém, expressando a mesma misericórdia que ele teve de Deus, ele também expressou misericórdia com Elimas, ou Bar Jesus, mesma pessoa, dizendo que a cegueira dele seria temporária. Ele fala no 11, não vendo o sol por algum tempo. Porque o nosso juízo, a que nós somos merecedores, não fosse Jesus morrer por nós na cruz, é de morte eterna, não é cegueira temporária. Quando Elimas recebe cegueira temporária, nossa, isso é crueldade, né? Agora eu vou trocar a palavra crueldade. Isso é misericórdia, porque é um juízo temporário, para que de fato, o Bar Jesus, quando voltar dessa situação de cegueira, ele volte olhando para o Deus verdadeiro. Assim como aconteceu com Sérgio Paulo, que não precisou ficar cego. Sérgio Paulo, ele finalmente teve acesso à pregação saudável, ao contrário da pregação doentia, errada, do Elimas, do Bar Jesus. Ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Não é maravilhado com o milagre, não é maravilhado com a disciplina, ele creu maravilhado com a doutrina que ele estava recebendo do ensino dos missionários. Não dá para saber se foi um encontro casual ou se foi uma série de encontros ali em Pafos em que Barnabé e Saulo tiveram acesso a Sérgio Paulo. Tá? Mas o sinal associado à palavra pregada deu certo, funcionou e Sérgio Paulo se converteu. Uma aplicação aqui para nós. Qual é o sinal associado à nossa palavra pregada que transforma a evangelização em algo eficaz? É a sua vida transformada. É o seu bom testemunho. Se você é um crente, meia boca, e você evangeliza, a conversão é mais difícil, né? Assim, falando em termos lógicos aqui, porque a pessoa não vê transformação na sua vida. Agora, quando você é uma pessoa diferente, e Jesus Cristo fala através de você, e a pessoa se converte, o nome de Deus é glorificado, de verdade. Não que não seja por um outro acaso, mas principalmente nesse caso. Meu irmão, foque no seu testemunho. E o nome de Deus será glorificado pelo resultado da sua evangelização. Essa conversão dele, do Sérgio Paulo, foi autêntica. Porque a palavra creu aqui é a mesma palavra que foi usada em outras passagens que mostram uma conversão genuína. A verdade, finalmente, ali na vida de Sérgio Paulo, desmascarou a mentira a que ele estava exposto. E Sérgio Paulo, ele é o primeiro cara, o primeiro nome mencionado na Bíblia, pode ter havido outros antes, mas ele é o primeiro cara que se converteu sem ter uma ligação direta com o judaísmo. Antes teve Cornélio, mas Cornélio morava na Palestina. Agora Sérgio Paulo morava na outra ponta do Chipre e ele se converteu. A primeira conversão reportada no livro de Atos de alguém sem ligação alguma com o judaísmo. Carlos, eu vou levar um microfone aqui. Espera aí. Branco. A, U. Pá, pá, pá. Vamos ver, acho que vai ligar aqui. Então, a gente vê aqui que Paulo
Saulo e Barnabé que eles, de fato, ouviram ali a voz do Senhor e obedeceram, né? E se eles fizeram isso, a gente vê ali um contexto que eles estavam em oração, jejuando, ou seja, o ambiente propício para entender a vontade do Senhor, né? Então, isso você até citou essa questão, né, da gente realmente tornar propício para que Deus fale conosco. E isso vem através desse momento que a igreja estava vivendo, né? A igreja estava vivendo em oração, em jejum, e eles saíram ali na dependência do Senhor, em obediência à direção do Espírito Santo, tá? E naturalmente a gente observa aí, né, que surgiu esse Elimas aí, o mágico, que veio para atrapalhar. Eu imagino que esse homem lá tinha uma certa influência lá naquela região, naquela cidade, naquela localidade. Mas eles tiveram discernimento do Senhor para ver que aquilo lá era obra do diabo e não de Deus, né? E eles tomaram uma posição, né, de enfrentamento à posição do diabo. A palavra, a atuação que era diabólica, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso nos leva a entender que a gente precisa realmente de caminhar na dependência do Senhor. Primeira coisa, né? É importante. Aqueles irmãos estavam ali na dependência do Senhor. E isso é o que a gente mais precisa, né? Para então a gente vai ter assim tudo limpo, tranquilo e a gente vai entender o direcionamento de Deus. E vai ter o discernimento para também entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque o que estava acontecendo ali não era de Deus, né? Muito embora aquele homem tivesse certa influência naquela localidade, né? E eles enfrentaram ali com autoridade, com coragem, com poder que, né, já tinham recebido quando tinham partido lá de Jerusalém, né? É isso que eu gostaria de contribuir. Obrigado. A gente tem alguns momentos à nossa frente, né, como igreja, em que nós precisaremos ter uma atitude de jejum e de oração para que Deus nos dê o discernimento para enfrentarmos os nossos próximos passos como igreja e também individualmente. A gente está num contexto de sucessão pastoral e eu convido que os irmãos busquem com alguma diligência e disciplina, né, a prática da oração e do jejum para que Deus nos dê o discernimento necessário para que, como igreja, como assembleia, nós aprovemos as melhores decisões para que Deus continue sendo glorificado através da nossa igreja. Isso aí a gente vai voltar a tratar disso em breve, tá bom? Mas eu aproveito já para introduzir o tema aqui com vocês, tá bom? Para a gente caminhar para o final da aula, assim, a última parte de viagem dessa aula aqui, eu já estou acabando, tá? Eles saíram de Pafos, que também era uma cidade portuária, e foram até uma cidade que não aparece escrita aqui, mas é pertinho de Perge. Por isso que é omitida a menção a Atália, né? De Pafos para Atália, eles navegaram para o norte e em menos de um dia de navegação chegaram para Atália, e de Atália para Perge, 19 quilômetros para o norte, por terra agora, né? Isso na região da Panfilha. E por que ir para Panfilha, né? Do mesmo jeito que Chipre é uma opção natural, porque Barnabé era cipriota e havia cristãos em Chipre e judeus também, tinha judeus da Panfilha que tinham testemunhado o Pentecoste, conforme Atos 2:10. E talvez eles tenham sido conhecidos por Barnabé e Paulo. Então foram para Panfilha, tá? O abandono de João Marcos talvez tenha sido por saudade, talvez tenha sido por insegurança, não está claro. E possivelmente ele tenha divergido
porque tenha ficado escandalizado com o foco na evangelização a Sérgio Paulo ou a algum outro gentio. E esse escândalo pode ter sido motivo de divergência, porque aparecem algumas menções indiretas a alguma coisa assim, em Atos 13:46 e 14:27, onde a partida para a segunda viagem, quer dizer, isso é no 15, que Paulo ele se recusa a levar João Marcos, que é uma sugestão de Barnabé. Lucas não fala porque não é o seu propósito. E talvez ele tenha aproveitado também para preservar o amigo de um detalhe constrangedor. Porque doutrinariamente, a partir de Atos 15, quando você tem um concílio de Jerusalém, essa questão é mais pacificada. Mas é importante a gente pontuar isso daqui, que o abandono de João Marcos é por motivo desconhecido. Então se especula ou saudade, ou insegurança, ou medo, ou divergência teológica quanto à evangelização de gentios. Tem todas essas possibilidades quanto ao abandono de João Marcos. Porém, depois, Paulo e João Marcos se reconciliam, tanto que no final da carta aos Colossenses, Paulo manda um abraço para o seu camarada João Marcos. Tá? Então eles ficam reconciliados depois. E João Marcos, inclusive, escreve um evangelho que conforme mais ou menos acordado, é o primeiro evangelho a ser escrito, que é o segundo evangelho da Bíblia. Eita, agora eu fiz bobagem aqui. Passa para mim o slide, por favor, que acho que eu cliquei no lugar errado aqui. Eita, Brasil. Passa para mim, por favor, o slide, eu zoei o controle. Fim da aula. Minha oração é que esses objetivos se cumpram na sua vida, meus irmãos. Vamos orar para encerrar? Senhor, te peço, Pai, que Tu trabalhes nos nossos corações para que entendamos melhor, ó Pai, como as viagens missionárias, ó Pai, e a evangelização se desdobraram na Bíblia. E que esse compromisso, ó Pai, seja reforçado nos nossos corações. Nós temos algumas outras aulas ainda para trabalhar esse tema, Senhor, e te pedimos que esse conhecimento saia das nossas mentes e entre nos nossos corações e nós tomemos decisões, ó Pai, diante de Ti, voltadas, ó Pai, ao cumprimento da grande comissão de Mateus 28, 18 a 20 e outros evangelhos. Obrigado, Pai. Nós dependemos de Ti para isso. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo. Eu não passei a chamada, sou muito esperto.